Você sabe o que é poder de barganha? O fato de você reunir características que é de extrema importância para outra parte da negociação, tanto em relações profissionais, afetivas, familiares e de amizades. Então já vai deixando o like e se não for inscrito, se inscreva. E sem enrolação, vamos ao mapa mental. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito importante e está permeando qualquer tipo de relação que você tem, tanto com a sua família, tanto com no seu trabalho, quanto em relacionamento, que é o foco do meu canal, que é o poder de barganha. O que é o poder de barganha? Eu tenho aqui uma abreviação sobre o tema. Poder de barganha é a capacidade de uma pessoa ou grupo influenciar os termos de uma negociação para seu favor. Ou seja, você está dentro de uma negociação e a quantidade de influência que você tem devido a uma coisa que tem muito valor social, ou financeiro, ou estético, que é interessante para outra parte da negociação, entendeu? Ele se manifesta em diversas situações comerciais, como na negociação de preços ou termos de contrato. Aqui ele está falando mais em termos de empresa, né? Mas na verdade é isso. Você tem algo que é muito valioso para outra parte da negociação. Vou dar um exemplo. Cartas de Yu-Gi-Oh! Você tem cartinhas de Yu-Gi-Oh! Ela tem preços absurdos, né? Porque é interessante para a pessoa que coleciona. Então quando essa pessoa vem procurar você, ela está disposta a negociar muito possivelmente nos seus termos. Porque o que você tem é muito valioso. Porém, para mim, ela não vale 10 centavos. Tá entendendo? O valor tem que ser interessante para outra parte que vai comprar. Ou seja, se você quer uma namorada, você tem que ter coisas que é bom pra mulher. Não o que você acha. Como que eu falei do exemplo da cartinha de Yu-Gi-Oh! Pra mim não vale nada. Eu posso até ter ela aqui. Pra mim não vale nada. Eu não compraria, eu não gastaria R$1.000 numa carta de Yu-Gi-Oh! Mas pra quem é colecionador vai valer muito. Esse é um exemplo. E às vezes você tem coisas que é interessante, mas que a outra parte não considera interessante. Por exemplo, você é inteligente, você se veste bem e você tentar negociar um tipo de relacionamento com uma menina de periferia que curte funk. Você não é interessante. Talvez o que seria interessante para ela é a droguinha, entendeu? Existe uma diferença entre poderes de barganha. Na verdade, você tem que ser interessante e ter coisas que favoreçam você em relação ao que a outra parte quer. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo daqui. Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. Quem tem mais poder de barganha? O Alexandre de Moraes tem mais poder de barganha. Porque por mais que o Alexandre de Moraes não chegou ao cargo dele de ser ministro do Supremo por vias de voto, a forma que ele chega nessa situação de poder é muito mais poderosa do que você vir por voto. Por quê? Porque dentro de uma estrutura da política de democracia, você tem certas teias de poder e você consegue amarrar várias situações em que seu inimigo, seu adversário ou a pessoa que vai barganhar com você tenha menos força. Como, por exemplo, o filho do Bolsonaro, o Flávio. E ele estava com problema de rachadinha, várias coisas, e isso prendeu o Bolsonaro na hora de negociar. E fez com que o Bolsonaro tivesse menos poder de barganha e por isso que ele não teve atitudes de desestabilizar a ordem democrática, entende? O Alexandre de Moraes tem muito mais poder de barganha porque ele está inserido em um contexto em que existe oligarquias, elite, setores como bancários, setores da esquerda, televisão como a Globo, que não é interessante ter o Bolsonaro. Então ele tem muita força contra o Bolsonaro e o Bolsonaro só tem, vamos dizer assim, o povo, o voto. Só que essas balanças de poder podem mudar. Não quer dizer que isso vai ser infinito, mas hoje teve força para conter o bolsonarismo. No sentido de prender, como ele está fazendo com o X agora, porque a elite, setores da sociedade que tem muito poder, deu esse poder para ele exercer. O que vai acontecer? Como todo poder corrompe, provavelmente ele vai abusar desse poder. E quando você está rivalizando com um oponente ou tentando negociar com uma pessoa que tem muito mais poder que você é obrigado a aceitar esse tipo de coisa aqui. E é o quê? Você negociar com intermediários do Alexandre
pra você aceitar condições. Qual seria condições naquela época? Soltar o Lula. E no caso eu deixo de investigar seu filho e a gente solta o Lula pra você concorrer em 2022. E vocês concorrem em 2022, que o Bolsonaro acabou perdendo, mas em contrapartida livrou o Flávio da prisão, entendeu? Isso daí tô falando da política, mas eu vou fazer em vários setores. Esse daqui é o setor da política. Agora vamos ao setor do empreendedorismo, ou então envolve capitalismo. Lojas Americanas. Americanas me levou à falência e agora temo nunca reaver meu dinheiro. O que acontece? Vou dar um exemplo. Você tem uma lojinha que você fabrica biscoitos de polvilho. Aí você vai lá, oferece para uma quitanda, você oferece para um mini mercado, você oferece, você vende na feira, você vende para várias pessoas, entendeu? E em certo momento você negocia com a Americanas, que tem muito mais poder de barganha. Aí a Americanas fala assim, tá, vou propor um contrato. Você fabrica para mim essa quantidade, eu vou te pagar tanto. E aquilo muda a sua vida, muda a história da sua vida. Você começa a contratar pessoas, você começa a comprar máquinas, você começa a 80, 90% da sua produção ser diretamente relacionada às lojas Americanas, né? O que pode acontecer? Se a Americanas quebrar, se a Americanas romper o contrato, você não tem outras opções. E as opções que você tinha não supre a quantidade de pessoas que você trabalhou. O que aconteceu com esses pequenos empresários, com essas pequenas fabriquinhas que vendia para Americanas e tinha um contrato imenso? Ela acabou falindo, porque só tinha Americanas, entendeu? Ou seja, a Americanas tinha um poder de barganha muito alto e fez com que essas pessoas pediram empréstimo, fizessem investimento, e quando a Americanas quebrou, quando ela saiu, eles se ferraram. É a mesma coisa um cara que é pobre e feio ficar com uma mulher linda. E ele investe todo o tempo dele, todo o HD mental dele, ele investe 100% nessa mulher. Quando essa mulher sai, ele falha emocionalmente. É a mesma coisa essa empresa que faliu financeiramente, o cara fale emocionalmente. No livro do Donald Trump, The Art of the Deal, ele fala sobre o poder de barganha. Aqui ele explica que a pessoa que tem mais poder em uma negociação é aquela que não precisa estar na negociação. Ou seja, a pessoa vem negociar com você, você está parado, como no caso da fabriquinha do polvilho lá, do biscoito de polvilho. Ele foi atrás de vender para Americanas, a Americanas estabeleceu contratos, ela não precisa estar ali, tem um monte querendo oferecer, e ela propõe um contrato pagando pouco, e para a pessoa que vende é interessante, que ela vai ganhar mais, ela vai contratar mais gente. No caso foi bom para os dois, porém quando essa pessoa sai ou essa empresa sai, você não tem como manter aquele nível de estrutura que você acabou entrando na negociação. Por exemplo, aqui. O que você tem aqui? Uma menina comum com um sub-5. O que acontece? Esse cara provavelmente entrou numa negociação em que ele vai se dar muito mal, que ele vai investir intensamente. Ela vai preencher o ego dele no sentido de amor, carinho, atenção e sexo. Esse cara provavelmente vai abandonar o investimento pessoal dele e muito provavelmente vai vir um término, um monkey branch, que vai acabar espantando a mulher e ela vai procurar o melhor para ela. Isso acontece quando você tá solteiro, você conhece uma mina que é interessante no sentido de bom comportamento, bom relacionamento com a família e beleza. Você tenta trancar essa mulher no relacionamento, que seria, você pede em namoro em pouco tempo. Por exemplo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas que você conheceu ela, você entrega suas cartas na negociação. Olha, eu quero namorar. Aí você entra em uma situação que você quer muito e ela não ainda tem um sentimento, ainda não se estabeleceu um vínculo com você. Ela aceita porque pra mulher, um pedido de namoro é a mesma coisa que uma mulher pedir um boquete pro homem. Elas nunca rejeitam. Tipo, se uma mulher chegar em você e falar assim, posso fazer um get? Cara, tá, faz aí. A gente nunca rejeita. É a mesma coisa a mulher. Você conhece a mulher, você deu uns beijos, você já pede em namoro, ela fala, tá bom, você quer me amar, eu aceito. Entendeu? Por quê? Porque você quer muito e ela quer mais ou menos. A mulher aceita esses pedidos de namoro repentino. Ela não tem problema em não aceitar. Mas porém, ela não gosta de você. Não quer dizer que ela gosta de você porque ela aceitou, entendeu? Então você já entra por baixo. Porque você não tem beleza, você não tem dinheiro e você conheceu uma mina que tem muito mais facilidade de trocar.
Outro exemplo aqui. Aqui eu já acho um pouco diferente. Porque, por mais que aqui a menina seja mais bonita que o cara, ela é uma mulher comum. Agora, nesse caso aqui, é extremamente prejudicial. Porque nenhum cara vai conseguir pilotar um foguete de uma menina nota 8, 9. Você vê aqui que é um menino assim, ele tem até o olho claro, ele pode se desenvolver mais, né? Pode ficar mais bonita, mas uma menina nesse calibre, cara, você tem muito baixo poder de barganha contra uma mulher desse calibre. Independente se você é rico, se você tem dinheiro, se você é rico, se você é destacado, se você tem status. Esse nível de mulher, ela nasceu pra viver o que o mercado sexual tem de melhor. É muito improvável que esse relacionamento dê certo de uma mulher nota 9, nota 8, que essa loirinha aqui, ela é uma mulher de alto nível, você vê aqui, e tá com um cara que é de menos valor, entendeu? Próximo. Outra situação que pode acontecer no relacionamento de baixo poder de barganha. 2 pessoas nota 5, aqui, talvez eles sejam 4, ela é um 5, mas não é tanta diferença. E do nada acontece isso. Ele engorda muito e ela emagrece. Você tá entendendo o que aconteceu aqui? O que provavelmente vai acontecer? Ela vai procurar alguém mais bonito e mais magro. Porque a diferença desse cara é muito alta. Desse cara aqui. É 2 pontos a menos. Não tem como uma mulher ficar com um cara 5 pontos a menos que ela. Ela saiu de um 5 para uma 7 e ele saiu de um 5 para um 3. Ou seja, sobrepeso, rosto inchado, um pouco de calvície. Tá entendendo? Existiu dentro do relacionamento, você tá entendendo? Tem pessoas que entram no relacionamento com baixo poder de barganha. E tem pessoas que entrou certo, tá de boa, a menina conquistou o relacionamento. Você conquistou o sexo, a menina conquistou o relacionamento e vocês estão namorando. E dentro do relacionamento há uma perca de poder de barganha, que no caso foi do homem. Mas pode acontecer ao contrário também, que é no caso da mulher engordar, entendeu? De ela ficar zoada e você tá shapeado, entendeu? Tudo que eu tô falando aqui pode acontecer ao contrário. O que pode acontecer também, motivos de doença, que é o que aconteceu com a Preta Gil. De você tá bem, ter destaque, ter status, tá lá vivendo sua vida e aparecer um câncer na sua vida. O cara foi lá e terminou. Houve uma mudança de poder de barganha. Você é uma pessoa que precisa da outra. Tanto emocionalmente, tanto em cuidados. Essas mudanças de poder de barganha desequilibram o relacionamento. Outro caso, que são as pessoas jovens. As pessoas jovens têm um problema e quando elas estão se conhecendo, elas não têm ainda muita noção, principalmente a mulher, do mercado sexual, do quanto elas valem, entendeu? Porque elas estão ali no ciclo social dela. Isso mudou um pouco com as redes sociais. Mas geralmente ela vai gostar de quem ela convive. Porque vai ser ali na escola, na igreja, no ambiente que ela pratica um hobby, em algum lugar que ela faz esporte, ela vai conhecer as pessoas dali. E muito provavelmente não vai ser aquele cara lindo, maravilhoso, porque não tem tantos, rapaziada. O Chad mesmo, tipo o Alessandro Delisola, que é o modelo, não tem muito. O que tem que desequilibra o mercado, que esses caras estão nadando de braçada, é o Chad Light e o Norm Alto. Não é o Norm Alto que eu tô falando, o High Tier Norm, é o Norm Alto de altura. Ele tem o rosto norm, só que ele é alto e tem status. É esse cara que tá destacando, que é por esse cara que talvez sua mina vai te trocar. Que talvez ela vai pedir um tempo. Não vai ser o Chad mesmo, porque geralmente o Chad, eu vou te mostrar aqui os Giga Chad que vai ter nesse vídeo. Geralmente esses caras, eles sempre estão já com mulheres lindas, rapaziada. Não é bem assim, não. O Chad clássico, que ele gabarita todos os status lá que precisa. Maxilar, altura, ranterais, esses caras, eles são escassos, rapaziada. E não tem tantos, principalmente em ambiente de escola, que os homens estão naquela formação ainda. Ele não tem aquela massa muscular, muitos são bem magros, o rosto tem espinha, o cabelo, tudo isso. Então, geralmente, essas meninas mais gatas, elas ficam com esses caras um pouco mais feios, entendeu? Quando é jovem, mas depois que elas entram nas redes sociais, que elas começam a sair,
geralmente esse cara acaba perdendo acesso a essa mulher. Por quê? Porque ele tem baixo poder de barganha. Ele não é um cara instruído, não adentrou ao mercado de trabalho, ele não tem um físico top, ele tá começando tudo e a mulher já tá pronta e ela consegue atrair esses caras. Então ele tem acesso a essas mulheres quando jovem, entrega tudo que ele tem, tanto em termos emocionais. Muito provavelmente todas as pessoas que caíram na Red Pill foi porque eles passaram por um baque emocional na sua juventude e foi procurar o conteúdo. Até os MGTOWs. Os MGTOWs geralmente casaram com mulheres da sua juventude e tomaram divórcio, entendeu? Você jovem consegue ficar com uma menina atraente da sua escola e isso muda conforme você sai do colégio e começa a entrar no mundo dos relacionamentos, que é Tinder, balada, Instagram. Aí muda o jogo. Sempre abordagem quente, você vai se favorecer mais. Que é quando você conhece a pessoa. Sempre, rapaziada. Tudo que você depender de ter alto status, alta aparência, você sempre vai perder. Porque sempre vai ter gente melhor. Aqui eu quis falar um pouco como o poder de barganha, ele circula entre os relacionamentos. Você é jovem, você é muito feio, você conhece ela. Quando você fica com uma mulher que é do seu looks match, que é até mais feia que você, mas ela muda muito. Ela começa a treinar, ela começa a investir em aparência e você cai. Ou então quando você é muito jovem. E aqui, a pergunta é, o que dá poder de barganha? Eu dividi entre homem e mulher, né? Homens, rosto bonito, bom emprego, grana. O seu rosto é o que mais a mulher vai levar em consideração. A mulher leva mais em consideração o rosto, rapaziada. Não tem o que fazer. Você tem um rosto muito bonito, se você tiver 1,60m, 1,65m, 1,70m e o rosto muito top, você vai ter acesso à mulher. E digo mais, mulheres bonitas, viu? Mas tem que ter o rosto muito top. Um bom emprego, grana, status. Influencer, jogador de futebol, médico, advogado. Qual que é a diferença de um médico para um dono de padaria? O médico tem mais status. O dono de várias padarias ganha até mais, mas o médico tem mais status. Isso daí também tem a ver com poder de barganha. Um médico, ele é aquilo que os americanos chamam de marriage material, que é material para casamento, né? Material para relacionamento. Porque ele tem muito status, ele tem muita confiabilidade, ele tem um emprego muito linear e muito estável, tá entendendo? A altura conta muito, porque a altura só não vai contar de forma definitiva se você tiver o rosto muito, muito bonito, que é incomum. Então se você é um norme e for baixo, você tá pra trás sim. Eu tenho vídeo sobre isso, vocês dão uma olhada lá. Shape é uma coisa que a mulher valoriza sim. Essas coisas de homem com barriga, de homem gordinho, isso é mentira. Mulher valoriza shape sim. Olhos claros hoje na nossa sociedade, porque a beleza caucasiana é muito valorizada, principalmente aqui no Brasil. E a gente é país de pessoas pardas, então olho claro, cabelo loiro tem muito valor sim para as mulheres. Confiança no sentido de você chegar a trocar ideia, assim, entendeu? Não ser um cara tímido, as mulheres não gostam, é inseguro. Inteligência e, por consequência, você vai gerar outras opções. Tudo isso aqui, rosto bonito, shape, altura, olho claro, confiança, não quer dizer que você tem que ter o olho claro. Não tô falando isso, tô falando que é um motivo de poder de barganha. Vai gerar você outras opções. E as outras opções vai fazer também você ter poder de barganha, entendeu? É um conjunto. Aqui eu vou dar um exemplo do Rodrigão, ex-BBB. Ele é um Giga Master Shed, né? Que é o cara que eu falei que gabarita todos os caras. Não é comum uma mulher norme, uma mulher back, ter acesso a esse tipo de cara pra namoro. Não é comum. Geralmente ela consegue ali pra sexo casual. Não é comum. A sua namorada não vai te trocar por um cara desse. Ela vai pra te trocar por um cara, e eu te falei lá, ou ele é norme que tem status, um norme alto com status, ou um shed light, que é uma aparência muito parecida com ela, mas, por exemplo, ele não tem esse maxilar monstruoso aqui, não tem o nariz afinalado, o rosto dele não é tão simétrico. Mas esse cara aqui, que reúne tudo isso que eu falei aqui, rosto bonito, ele é influencer, ele tem rede social destacada, essas coisas que dá muito poder de barganha, geralmente vai atrair esse tipo de qualidade de mulher aqui, que é a Stacy, né? Aí vou colocar outro cara que também é uma xerox dele, né? Que é o Bruno Santos. O Bruno Santos, que também é um shed. E é a mesma coisa que eu falei dele. Ele reúne todas essas características de alto nível de poder de barganha mesmo.
É alto, bonito, shapeado, de profissão de destaque, né? Que é essa parada de ser influenciador. Mas aí você pode trocar, você pode colocar um médico, um engenheiro, tudo isso que dá poder de barganha. Geralmente ele vai ter o amor e a sexualidade das Stacy. Vai ser esse cara aqui. E pra mulher, rapaziada? Pra mulher eu coloquei em primeiro aqui, rosto bonito. Rosto e corpo bonito, né? Pouco passado a virgindade. Se o homem pudesse ter acesso a uma mulher virgem, bonita, jovem, ele não vê problema nenhum, inclusive até melhor pra ele. Esse negócio que, eu não gosto de mulher virgem, isso é mentira, cara. A mulher é virgem, por exemplo, ela tem 18, 19 anos. Cara, eu sou virgem, ela é bonita, ela não tem nenhum problema, tipo, mental, de autismo. Ela resolveu se preservar, isso tem muito valor pro homem, cara. É uma coisa que dá poder de barganha, sim, pra mulher. Mas não adianta a mulher ser virgem também ser feia, não ter boa higiene. Não adianta ser uma pessoa que não tem aptidão pra estudo. Aí o homem também não quer. Tem que ser unido. Ou pouco passado ou virgindade. Sem filhos, o filho pra mulher vai dar uma diminuição no poder de barganha dela. Porque o homem, ele tem um peso muito grande quando a mulher tem filho. No sentido que se ele casar com ela, o filho vai morar com ele. Não só com o filho, mas também com um pai do filho. Então, para um homem é um problema, abaixa o poder de barganha assim. Por isso que muitas mulheres estão fazendo o date down, né, o namoro de Taubaté, estão ficando com homens com baixo poder de barganha para ela conseguir empurrar esse tipo de relacionamento, onde ela tem melhor vantagem, no sentido que ela pode ter filho, que ele vai aceitar, que ele acaba aceitando, porque como ele é um homem inferior, ele acaba aceitando. Se ela for um pouco bonita, então aí que ele aceita mais ainda. Ser feminina, né? Não ter essa voz grossa, rude, ser um Jojo todinho. Tipo, não tô falando da aparência, tô falando do comportamento da Jojo todinho. Fala grosso, dá esculacho, esse tipo de mulher, no sentido que meio que barraqueira, o homem não gosta. Isso perde muito ponto a mulher diante desses homens. Inteligente, uma mulher inteligente e de boa família. Você vê que não é uma coisa muito difícil para uma mulher conseguir ter pouco passado, é que elas não querem, rapaziada. Elas desistiram de se perguntar o que o homem quer. Porque, na verdade, isso dá poder de barganha pra ela conseguir bons relacionamentos. A mulher não tá conseguindo bons relacionamentos porque ela não tá tendo um corpo legal, muitas mulheres estão acima do peso, muitas não têm um rosto legal por causa de estar acima do peso, muitas estão com filho, não são femininas, focaram muito em trabalho, a energia masculina foi lá em cima, e elas também não têm boa família. Provavelmente a mãe delas também é mãe solteira, tem o mesmo comportamento, entendeu? É uma coisa que antigamente você via muito e hoje praticamente tá acabando, que é esse tipo de mulher com um comportamento simples, que já dá um poder de barganha para ela negociar melhores relacionamentos. Aqui eu coloquei a namorada do Bruno Santos, né? Que é essa mulher aqui, que é impressionante a mudança dela. Ela era uma mulher que ela entendeu o jogo, ela viu que ela tava com problema de peso, ela fez, olha aqui, ó, a Carol, né? 34 anos e explica detalhes do seu emagrecimento. Ela emagreceu, ela já tinha um rosto bonito, cabelo bonito, e ela ficou linda. E ela conseguiu um cara desse. Provavelmente ela também deve ser uma pessoa inteligente, deve ser uma pessoa doce, deve ser de boa família e chamou a atenção de um cara destacado. E ela era gordinha. Você não tá entendendo? Não tem como você vencer a Black Pill, cara. Olha aqui a diferença dela. Aqui a imagem tá um pouco ruim, mas aqui você vê, ó. Olha a diferença, é a mesma mulher. Olha aqui. Olha aqui a diferença. Ou seja, o corpo feminino, o corpo malhado, um corpo bonito, vai te dar poder de barganha se você é mulher. E você vai conseguir negociar melhores relacionamentos, com caras mais destacados. Não digo que rico, milionário igual ela conseguiu aqui, mas vai conseguir caras melhores. Você não vê que a aparência delas é muito igual, ó? Essa mulher não é essa mulher. Elas são muito parecidas, cara. Se você quer atrair homens de qualidade, você vai ter que ter aparência muito parecida com essas. Não tem o que fazer. E os homens a mesma coisa. Quanto mais próximo você tiver do Chad, do Pretty Boy, do Zé Droguinha, você vai atrair mais mulheres. Ah, mas eu não quero ser Zé Droguinha, não quero ser Chad. Tá bom, não tem problema. Agora o que não pode é você querer entrar numa mesa de negociação, querendo negociar com as coisas que você acha que é importante pra outra parte da negociação, né? Aí que não dá, né? Aí você tá fazendo um xadrez 4D, fazendo um marabalismo mental. Não existe isso daí. Você vai ser interessante pro sexo oposto, para outra parte da negociação, na empresa, entendeu? O que eu expliquei aqui sobre o caso do Bolsonaro?
eu quero que vocês parem de perseguir meu filho. E o status quo, o establishment, negociou com ele. E eu vou fazer tal coisa. E negociaram. Essa negociação é a mesma coisa aqui, que é a mesma coisa que o Trump explica, que é a mesma coisa daqui. Sempre você vai ter que ter um poder de barganha para negociar bons relacionamentos, empresa, até familiar, cara. Se você é um cara que ajuda a sua família, que você dá o dinheiro, você compra uma mistura, você paga uma água e luz, e você é ativo financeiramente, ou até se você não ganha muito bem, você ajuda a sua mãe ali nas tarefas, vai numa feira, coisa, você vai ter barganha para negociar qualquer coisa com a sua mãe. Sua mãe não vai ficar enchendo o seu saco. É assim a vida é baseada por negociações e poder de barganha. Agora vamos aqui no outro caso, falei aqui mais sobre o corpo, né? Carol Taurizano, que ela negociou aqui com o físico, né? Provavelmente ela é de boa família, provavelmente ela tem pouco passado, senão ela não ia atrair essa qualidade de cara. Olha o nível que a mulher chegou, cara. Ela é muito gata. E ela não era... Não, ela já era gata de rosto, mas não de corpo. E aqui é a mulher do Pablo Marçal. Não vou entrar aqui se ele é picareta, eu tenho a minha visão sobre ele, mas eu tô falando nela, no que ela fez. Ela é uma mulher e ela casou cedo, ela acreditou no cara, ou seja, ela pegou o cara na baixa, quando o cara não era nada, casou com ele, teve filho, e o cara estourou. Provavelmente ela deve ter casado virgem, muito provavelmente. Muito provavelmente ela não deve ter traído ele, não sei se traiu ou não, tô chutando. E ela formou família com ele. Aqui tá, eles têm 4 filhos, você vê que ela é uma mulher bonita, já era bonita quando eles casaram, ela com dinheiro melhorou. E agora, ela vai ser provavelmente primeira dama aí da prefeitura, cara. Você tá entendendo? Ela colheu os frutos, ela falou assim, eu vou casar cedo, eu vou me preservar, eu vou pegar um cara em crescimento, um cara que eu vejo que ele tem um propósito, que ele tem uma prospecção de carreira, que ele consegue evoluir, e eu vou ficar com esse cara. Eu não vou ficar brincando de carrossel, não vou ficar saindo. Muito provavelmente ela deve ter uma boa criação, e hoje ela é uma mulher de sucesso, tanto na parte de casamento, tanto na parte de status, né, na sociedade. E muito provavelmente ele vai chegar à prefeitura. Então esse é a minha contribuição sobre esse tema de poder de barganha, como que isso funciona em vários setores da sociedade. Não entre em nenhuma relação que você já está com muita probabilidade de perder, que você tem poder de barganha 0, pobre, feio, gordo, e você querer entrar num relacionamento em que sua mina tá treinando, que sua mina tá crescendo, em que sua mina tá trabalhando. Outra coisa que pode mexer no poder de barganha é a perca de emprego. Perca de emprego pode mudar a sua relação de poder em relação ao casamento, em que sua mulher pode sustentar mais a casa, tá entendendo? Em que ela pode ser a chefe da casa até você arrumar um emprego. Quanto mais velho você tiver, pior, que aí você vai ter que cair no Uber. Se ela tiver estruturada, muito provavelmente ela vai perder a admiração. Então você vê que tudo que acontece na sua vida pode mexer nas relações de poder. Tá entendendo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Valeu, pessoal. Até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Usa um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.